Evangelho por João, capítulo 5, versos 1. Quem já achou, diga: eu amo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Queres ficar? Queres ficar? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, ou a sua cama e andava, e aquele dia era... Antes de tomar o seu assento, segure a mão dessa pessoa abençoada que está ao seu lado, em nome de Jesus, e diga para ele e para ela: nesta noite, diga, irmão, nesta noite, a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória, vai ser do tamanho do seu glória. Aleluia, pode tomar o seu assento adorando a Jesus. Como diziam os antigos, que alarido maravilhoso de adoração no meio do povo. O texto sagrado que está em voga nesta oportunidade nossa, que está no capítulo 5, dos versos 1 ao verso 9, é um texto muito conhecido, é um texto muito pregado, é um texto muito falado, é o texto de um grande milagre que o Senhor Jesus operou na vida de um homem que há muito tempo aguardava por um agir sobrenatural em sua vida. Eu peço que você não feche a sua Bíblia, porque nesse texto aqui nós vamos aprender algumas lições, ponto a ponto, simples, mas lições de Deus para a nossa vida, que com certeza vão nos edificar. A primeira está no verso 1, do capítulo 5, quando diz a Bíblia assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. O povo judeu era um povo extremamente festeiro, era um povo que fazia muitas festas todo ano. Dentre elas, haviam pelo menos 3 festas, que eram consideradas as mais importantes, e todo judeu do sexo masculino tinha que subir a Jerusalém para celebrar e comemorar essas festas. Eram as festas da Páscoa, do tabernáculo e a festa das trombetas. Então a Bíblia diz que Jesus vai até Jerusalém para comemorar uma festa. Não diz a Bíblia que festa era, mas Jesus vai, porque Jesus fazia parte da vida social do povo judeu naquele tempo, e também porque Jesus gostava muito de festa, tanto que o primeiro milagre que ele operou foi uma festa. Em João 2, na festa de casamento, nas bodas de Caná, quando ele transformou a água em vinho. Eu tenho entendido que a igreja herdou isso espiritualmente do povo judeu, esse desejo e essa alegria com festa, porque não tem um lugar que tenha mais festa do que igreja, não é verdade? Eu não sei se você já percebeu, mas um lugar para ter festa é igreja, e tem algumas igrejas que tem muitas festas. Tem igreja que tem festa do templo, festa do aniversário do pastor, tem festa das irmãs, festa de adolescente,
festa de mocidade, festa do coral, festa da equipe de louvor, festa da coreografia, festa da terceira idade, é muita festa. Sabe por que a gente tem tanta festa? É porque a gente tem motivo de sobra para comemorar. É porque Jesus nos resgatou, é porque Jesus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. É porque Ele tem feito uma obra na nossa vida. É por isso que nós temos tanta festa. E é por isso que o perfil do culto é um perfil de festa. É por isso que tem cântico, é por isso que tem adoração. É por isso que a gente chama às vezes o culto de celebração, porque isso aqui é uma festa. Em outros tempos nós estávamos fadados a ir para o inferno, mas Jesus entrou na nossa história e nos está levando ao céu pelo seu sacrifício, pela sua graça e pelo seu amor. Então Jesus vai a Jerusalém na ocasião de uma festa. Quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele vai justamente num tanque chamado em hebreu Betesda. O verso 2 diz assim: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Jesus vai justamente nesse lugar, que era o tanque de Betesda, e em volta deste tanque haviam 5 alpendres. Alpendres é uma outra palavra para coluna, 5 colunas ao redor do tanque, e havia muitas pessoas que ficavam ali ao redor do tanque, aguardando o movimento da água, porque o que o texto diz para nós é que de certo em certo tempo descia um anjo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que entrava na água após ela ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Por isso havia uma multidão de pessoas com muitos problemas, com muitas enfermidades, todos aguardando o movimento da água, aguardando a descida do anjo no tanque, para então mergulhar na água e receber um milagre da parte de Deus. Jesus vai justamente nesse lugar, e o texto vai mostrar para nós que havia um homem que já era quase que perito no tanque, que sabia quase tudo do tanque, pois ele estava ali há muito tempo. Olha só o que diz o verso 5: e estava ali um homem que havia 38 anos, quantos anos? Quantos anos? Bom, 38 anos aguardando o movimento da água, 38 anos aguardando a descida do anjo no tanque, 38 anos esperando o mover de Deus. 38 anos é quase uma vida inteira, 38 anos é bastante tempo. 38 anos não são 38 dias, nem 38 meses. Então esse homem já estava ali há muito tempo. Versículo 6 diz assim: e Jesus, vendo este deitado, vírgula, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Perceba que Jesus vai até o tanque de Betesda, e dentre tantas pessoas que estavam ali, Jesus vai olhar justamente para o homem que estava já há 38 anos, muito tempo, aguardando o movimento da água. E Jesus olha para este homem e ele consegue discernir, perceber e saber algo da vida desse homem que provavelmente eu não saberia se visse esse homem naquele tanque, que é há quanto tempo que ele estava ali. Quando Jesus olha para o homem, Jesus percebe que ele estava em cima de uma cama, que ele estava deitado. Mas isto eu também perceberia, isto eu também veria. Mas o lindo em Jesus é que ele não vê apenas aquilo que qualquer uma pessoa poderia ver, ele vê além do que qualquer um outro poderia ver, pois quando ele olha para o homem, ele vê que o homem estava deitado e sabia há quanto tempo o homem estava naquele estado. Sabia por que o homem estava naquele estado, conhecia cada dia que aquele homem tinha ido ali e estava aguardando o movimento da água. Isso é lindo em Jesus, porque eu te olho daqui de cima do púlpito e eu sei o seu estado físico. Você está sentado, você está com a Bíblia aberta, você está me olhando e ouvindo
ouvindo a mensagem, mas Jesus não vê sobre você apenas aquilo que eu consigo ver. Jesus vê sobre você além do que eu consigo ver. E enquanto eu olho para você daqui e eu vejo o penteado do seu cabelo, a cor da sua roupa, Jesus olha para você essa noite e te conhece ao avesso. E sabe aquilo que está no interior do seu coração, e sabe há quanto tempo você está aguardando algo da parte dele, e sabe qual é a tua real necessidade, porque há muitos de nós que viemos para a igreja com um sorriso no rosto, com um perfume no corpo, uma boa roupa, mas só Deus sabe o estado da nossa alma. Mas eu tenho uma boa notícia de Deus para você essa noite. Deus conhece a tua necessidade e vai trabalhar nela esta noite, em nome de Jesus. Então o texto diz que Jesus se direciona para este homem, sabendo da necessidade e da vida dele, e Jesus vai dizer uma palavra que é maravilhosa, que é importante, que é transformadora. Na verdade é uma pergunta quase que óbvia, se nós pensarmos que o homem estava ali aguardando algo. Jesus se aproxima dele e pergunta: queres ficação? Queres ficar? Imagine você, se você está aguardando algo há muito tempo, se você está enfermo, está aguardando uma cura, e Jesus se aproxima de você nesse contexto e diz: queres ficação? Qual é a resposta que você daria para Jesus? É claro que eu quero. Eu tomo posse da minha cura. Me cura, Senhor. Agora é a hora. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Diferente do cego de Jericó, que quando Jesus mandou chamá-lo, e Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Na mesma hora o cego gritou: que eu torne a ver. Eu quero enxergar. A Bíblia diz que o paralítico do tanque de Betesda não consegue discernir na pergunta de Jesus uma mudança para a sua vida. O que a gente aprende aqui de primeira lição é que Jesus queria fazer um milagre na vida deste paralítico, mas ele não estava entendendo, não estava percebendo e não estava enxergando uma oportunidade. E eu preciso começar a abrir um parêntese e te dizer uma coisa: tem muitas coisas que Jesus quer fazer na tua vida, mas é você que às vezes não está primeiro enxergando as oportunidades que Deus está criando. Quando Jesus faz uma pergunta, não era somente para humilhar esse homem que estava enfermo, não era para expor a necessidade dele. Quando Jesus faz uma pergunta, não era para expor de maneira nenhuma a necessidade e angústia dele por uma cura, era para abrir uma oportunidade para ele responder sim e ser restaurado na mesma hora. Então esse homem vai cometer alguns erros que eu quero compartilhar com os irmãos, e o primeiro foi esse: não conseguir enxergar na pergunta de Jesus uma oportunidade. Tem muita gente que está orando por um milagre e Deus já mandou para você uma oportunidade há muito tempo. Tem muita gente que está orando por uma porta aberta e Deus já mandou uma oportunidade para você há muito tempo. Só que o nosso problema é que nós temos dificuldades para enxergar as oportunidades que Deus cria para nós. Nós temos às vezes dificuldade para discernir as oportunidades que Deus cria para nós. Todas as vezes que Deus quiser te subir de nível, te fazer crescer, operar um grande milagre, Ele vai criar uma oportunidade e vai aguardar você agarrar essa oportunidade e receber a mudança na sua vida. Aleluia. Você pode me ajudar a pregar e dizer para esse crente que está ao seu lado: aprenda a enxergar as oportunidades. Diga com voz de profeta: aprenda a enxergar as oportunidades. Eu quero profetizar sobre a sua vida: Deus vai criar oportunidades para você crescer. Deus vai criar oportunidades para você prosperar. Deus vai criar oportunidades para restauração chegar no teu corpo físico. E eu vou dizer mais: Deus já tem criado oportunidades para algumas pessoas aqui. O que vai acontecer a partir de hoje são os teus olhos abrirem para você agarrar essas oportunidades e receber uma mudança na sua vida. Quando eu falo de oportunidades,
existem pelo menos dois tipos de oportunidades. As oportunidades diárias, que são aquelas que Deus nos dá todos os dias. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de acordar. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de respirar. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de viver. Todo culto, Deus te dá a oportunidade de entrar pelas portas dessa igreja abençoada, de sentar nessa cadeira acolchoada, de entregar o teu culto a Ele, receber uma palavra da parte dEle. Todo dia Deus te dá a oportunidade de, entendo você, a sua esposa, a sua família, ligar para os seus entes queridos e dizer uma palavra simples, mas poderosa: eu te amo. Todo dia Deus te dá várias oportunidades, que são as oportunidades diárias. E a gente recebe essas oportunidades de Deus todo dia e não consegue enxergar nelas uma oportunidade, não consegue enxergar que isso que a gente faz no nosso cotidiano é uma riqueza enorme. Mas eu preciso te dizer que nesse exato momento tem gente no CTI que queria ter a oportunidade que você tem de estar aqui e não pode. Tem gente que está agonizando em fila de hospital, nos corredores de hospitais públicos ao longo desse Rio de Janeiro, que queria ter a oportunidade e a saúde como você tem e não tem. É por isso que eu vim como boca de Deus para te dizer: seja mais grato e aproveite mais as oportunidades diárias que Deus tem te dado. Irmão, quando você entrar no culto, enxergue isso como uma oportunidade de louvar a Deus. Não dá para você entrar no culto e ficar pensando no problema que deixou lá atrás, na situação que você deixou em casa. Não dá para você entrar no culto e ficar pensando no refrigerante que você escondeu atrás do pote de sorvete que tem feijão, com medo de alguém beber na sua casa. Quando você entrar no culto, é para entregar o teu melhor para Ele, é para dar a Ele o melhor. Irmão, a gente fala muito no nosso meio uma coisa que é uma verdade. A gente diz assim: Deus está aqui, Deus está aqui. Muitas vezes eu falo isso: Deus está aqui. Mas a pergunta esta noite é: Deus está aqui, você também está aqui? Você veio para o culto essa noite? Você veio adorar a Ele essa noite? Você veio entregar a Ele o seu melhor essa noite? Aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Existem as oportunidades diárias e existem também as oportunidades raras. Essa merece um parêntese um pouco maior, porque as oportunidades raras, quando elas vêm, quando Deus nos apresenta a oportunidades raras, elas nunca vêm dizendo: eu sou uma oportunidade rara, eu vou mudar a tua vida. Eu sou uma oportunidade rara, eu vou mudar a tua história. Eu sou uma oportunidade rara, eu vou te colocar num outro nível. Sempre que uma oportunidade rara, que tem um potencial para mudar drasticamente a nossa vida, vem, ela vem vestida de problema, ela vem vestida de dificuldade, ela vem vestida de desafio, de impossibilidade. Você lembra de Golias? Golias era um homem muito alto, era considerado um gigante, e começou a afrontar o exército de Deus, como ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. A Bíblia diz que Saul criou uma lei, e nesta lei dizia o seguinte: quem derrubar Golias vai casar com a minha filha, disse Saul, vai receber isenção de imposto, vai receber riqueza, vai morar no palácio e vai receber honra pelo resto da sua vida e a sua descendência. Então, quando Saul criou essa lei, ele transformou Golias de gigante em oportunidade de mudança para a vida de alguém. Só que o grande problema é que os soldados do exército de Saul olhavam para Golias e viam um gigante. Abner olhava para Golias e via um gigante. Jonatas olhava para Golias e via um gigante. Os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, olhavam para Golias e viam um gigante. Mas quando Davi olhou para Golias, ele não viu o gigante, ele conseguiu discernir a oportunidade. Ai, irmão, 3 pessoas entenderam. Eu vou repetir para você pegar essa palavra. Esse gigante não é só gigante, é oportunidade de Deus para a sua vida. Eu vim profetizar para alguém essa noite: aprenda a enxergar nesse desafio uma oportunidade de mudança e de crescimento. Davi enxergou isso. Davi enxergou isso.
E por isso que ele foi para cima do gigante. E aí por 2 vezes ele pergunta o que é que vai ser feito a quem derrubar esse gigante. Quando todo mundo afirma o prêmio que seria dado a quem derrubasse Golias, Davi vai para cima dele. Vai com as pedrinhas, com o alforje, com a funda. E o gigante olha de lá e diz: eu não estou entendendo, tu vens a mim com paus e pedras, eu sou algum animal? E aí Davi olha para ele: tu vens a mim com espada e com lança, mas tu é oportunidade, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Você entrou aqui, te colocaram no lugar mais complicado daquela empresa, Deus me trouxe aqui para te dizer: vai para cima, a vitória é tua, você vai em nome do Senhor, agarra essa oportunidade. Primeiro você precisa discernir que Deus às vezes manda oportunidades vestidas de desafio. E eu tenho aprendido que muitas vezes Deus também manda oportunidades vestidas de humilhação. A Bíblia diz em Juízes capítulo 3, versículo 15, que havia um juiz chamado Eude. Qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Eude era um canhoto. Eu disse que Eude era e a Bíblia diz que ele nasceu na tribo de Benjamim. E o nome Benjamim significa filho da minha mão direita. O pior lugar para esse camarada nascer era justamente nessa tribo, porque ele nasce canhoto e na tribo da mão direita. Naquele tempo ser canhoto não era como hoje, que a gente acha que o meia esquerda joga mais bola, tem que ter um meia esquerda no time porque é habilidoso. Naquele tempo quem era canhoto era vítima de preconceito. Naquele tempo quem era canhoto era sujeito a muitas humilhações, porque os soldados, em sua maioria esmagadora, eram destros. Então nasce Eude, um canhoto, justamente na tribo da mão direita, no único lugar que ele não poderia nascer. Foi tanta humilhação que ele passou ao longo da vida, que teve um momento que escolheram ele para passar pelo ápice da humilhação, que era entregar o tributo a um rei cruel e perverso chamado Eglon. Havia um rei moabita que estava dominando Israel, e de tempo em tempo alguém de Israel tinha que entregar um presente, um imposto a esse rei, mas ninguém queria fazer isso, porque envolvia um cerimonial de humilhação, envolvia se inclinar diante de Eglon, envolvia beijar os pés de Eglon. E aí sabe quem escolheram para passar pela humilhação? O canhoto Eude. Mas a Bíblia diz que Eude fez uma espada não muito comprida e colocou ela escondida debaixo da roupa na coxa direita. E aí você me pergunta como é que Eude conseguiu entrar no palácio para matar Eglon armado. É porque naquele tempo, como os soldados eram todos destros, ao entrar no palácio, a coxa esquerda dos soldados era apalpada, a coxa esquerda dos homens era apalpada, porque a espada eles puxavam da esquerda para a direita. Mas como Eude era canhoto, ele coloca a espada escondida na coxa direita. Parece que eu vejo essa cena. Eude vai entrando no palácio de Eglon, e aí os soldados vêm para revistar Eude e coloca a mão justamente na coxa esquerda dele e diz: deixa ele entrar porque ele não tem arma, deixa ele entrar porque está desarmado. Só que o que eles não sabiam é que a espada estava escondida na coxa direita, e Eude iria ferir Eglon e transformar a humilhação em oportunidade. Eu tenho uma palavra para alguém: estão te menosprezando em alguns lugares, de repente já te revistaram entre parênteses e falaram: deixa ele entrar que não tem espada, deixa ele entrar que vai ser só mais um. Eles não sabem o potencial que de Deus há em você. Repara, Xúria, oh glória, você pode levantar as duas mãos, porque eu vim profetizar para quem crê. A tua espada está escondida, no tempo certo você vai agarrar esta oportunidade e Deus vai te honrar onde Ele te colocou. Você vai sair daqui essa noite agarrando as oportunidades que Deus vai criar. Eu vou repetir essa palavra: você vai sair daqui essa noite agarrando as oportunidades que Deus vai criar. Você precisa ser oportunista. Há uma diferença muito grande entre o oportunista e o entrão. O crente tem que ser oportunista. Apareceu a oportunidade, ele aproveita. Não entrão. Qual é a diferença entre o oportunista e o entrão? É que o oportunista aproveita a oportunidade. O entrão
se aproveita da oportunidade. Seja um oportunista das oportunidades que Deus vai criar para você. Então esse homem não conseguiu enxergar nessa palavra de Jesus uma oportunidade. E aí ele vai dar um diagnóstico da vida dele sem Jesus ter perguntado nada. E olha o que ele diz: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me lance no tanque. Repete comigo: não tenho homem algum. A segunda coisa que eu observo na resposta desse homem é que ele era péssimo nos relacionamentos. Por quê? Porque ele já estava há 38 anos no tanque. Quanto tempo? Irmão, você consegue frequentar um lugar 38 anos e não conhecer ninguém? Ele está dizendo isso: eu não tenho ninguém. Não dá para você morar 38 anos numa rua e não conhecer ninguém? Dá para você trabalhar 38 anos numa empresa e não fazer um amigo? Dá para você frequentar 38 anos uma igreja e não conhecer ninguém? Irmão, esse homem era péssimo nos relacionamentos. E se tem uma coisa que a gente precisa ser para viver uma vida abundante, é oportunista e aproveitar as oportunidades. E a gente também precisa ser bom nos relacionamentos. Porque, irmão, eu vou ser bem sincero, não vai descer anjo para te avisar de uma oportunidade em tal lugar. Não vai descer anjo para ligar para você e dizer: se inscreve porque a inscrição abriu hoje e fecha hoje. Não vai descer anjo para te ligar e dizer: eu estou querendo vender o carro mais barato que eu tenho, eu quero vender para você. Deus vai usar gente para fazer isso. Então aprenda a ser bom nos relacionamentos. Tem gente, irmão, que não vive muito do que Deus queria que ele vivesse, porque ele é péssimo nos relacionamentos. É difícil, é turrão, intransigente, duro, não é maleável. Tem um personagem na Bíblia que eu acho ele um exemplo no que tange a relacionamento. O nome dele era José. José estava na prisão, e a Bíblia diz que na prisão, preso injustamente, no lugar que ele não deveria estar, mas o colocaram. Ele criou um bom relacionamento com quem estava acima dele, que era o carcereiro. Tão bom relacionamento que o carcereiro deu a chave da prisão para José. Mas José não se relacionava bem com quem estava acima apenas. José também se relacionava bem com quem estava abaixo dele, porque o copeiro e o padeiro, quando entraram na prisão, ficaram sob a custódia e o cuidado de José. José estava acima deles, mas mesmo assim se relacionava bem com eles, tratava eles bem, tanto que ambos contaram o sonho para José. E você não conta sonho para alguém com o qual você não tem relacionamento, intimidade alguma. Sabe o que é isso? José se relacionava bem com quem estava acima dele e se relacionava bem com quem estava abaixo dele. Tem muita gente que só sabe se relacionar com um lado, ou só se relaciona bem com quem está acima, ou só se relaciona bem com quem está abaixo. Você precisa aprender a honrar quem está acima, respeitar quem está acima, e honrar quem está abaixo, respeitar quem está abaixo. Relacionamentos se dão em dois níveis, porque às vezes Deus vai usar alguém que está acima para te abençoar, mas às vezes a vida vai virar, a roda vai girar, e é alguém que está abaixo de você que vai ser canal de Deus para você chegar onde Ele quer. Porque é isso que a gente vê em José. Ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. A Bíblia diz que o copeiro chega e é restaurado ao lado de Faraó, e quando Faraó tem um sonho, a Bíblia diz que o copeiro diz para Faraó: tem um jovem na prisão que sabe interpretar sonhos. Ah, irmão, diga para quem está ao seu lado: me trate bem hoje. Diga: me trate bem hoje. Porque a bênção que Deus tem para você pode passar pela minha vida amanhã. Porque Deus pode usar a minha vida para te abençoar amanhã. Irmão, trate todo mundo bem, honre a todo mundo, porque você não sabe quem Deus pode usar para prover para a tua vida amanhã, para criar uma situação de bênção na tua vida amanhã. Aprenda a ser bons nos relacionamentos. Abre um sorriso, irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não tira dinheiro, não. Aprende a se relacionar. Aprenda a se relacionar. Aí a Bíblia diz que esse paralítico, ele é péssimo nos relacionamentos. O outro defeito dele, preste atenção em mim, ele vai dizer assim: Senhor, não tenho homem algum, repete comigo, homem, que quando a água, repete, água, é agitada, repete, agitada, ele conclui: me ponha no tanque.
Então perceba que o terceiro erro dele aqui é que ele punha a fé em alguém que poderia o ajudar, mas ele era péssimo em relacionamento. Ele fala de homens, ele fala do tanque e fala da agitação na água, que era causada pelo anjo. Então a gente percebe algo muito claro na resposta desse homem. Ele está dizendo de homens que poderiam ajudar e não ajudam, mas isso é porque ele é péssimo em relacionamento. Ele está dizendo que a água é muito boa e é limpa. Ele está dizendo que desce um anjo, mas ele não consegue chegar. Agora eu percebi uma coisa aqui, porque está faltando alguém na resposta desse homem. Porque na resposta dele para Jesus, ele fala de homens, fala do tanque, fala da água, fala da agitação e fala do anjo. Mas qual é o problema? É que ele não fala do Deus do tanque, do Deus da água, do Deus dos anjos e do Deus dos homens. Onde você quer chegar, Bruno? Eu quero chegar no fato de que ele punha a fé dele no tanque, na água e nos homens, que ele se relacionava muito mal, mas ele esquece de colocar a fé dele no Deus do tanque, no Deus da água e no Deus dos homens. Merecia um aleluia se você entendeu essa palavra, porque às vezes também esse é o nosso problema. A gente entende que o tanque é uma bênção, a água é limpa, os homens são uma bênção se a gente souber ter relacionamento. Mas o que a gente precisa discernir é que quem faz milagre não é o tanque, quem faz milagre não é a água, quem faz milagre é Deus que faz. Ai, irmão, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu posso até te ajudar, mas quem vai fazer o milagre na tua vida é Jesus. Você vai ajudar essa pessoa que está do seu lado, mas quem vai fazer é Jesus. A gente precisa discernir isso e ter essa linha bem certa na nossa mente. Deus usa pessoas, mas quem faz é Ele. Deus usa o tanque, mas quem faz é Ele. Deus usa água, Deus usa anjos, eu creio que descem anjos, mas quem opera o milagre é Jesus. Quem vai fazer na tua vida essa noite é Jesus. Então tira a tua fé do homem e coloca em Jesus. A minha esposa, há um tempo atrás, bastante tempo, 7 anos, nós tivemos a nossa primeira filha. Estou falando que você tem que colocar a tua fé em Deus, não nas demais coisas. E aí, há um tempo atrás, nós tivemos a nossa primeira filha, que é a Giovana. A Gigi fez essa semana 7 anos. E aí, quando a Giovana nasceu, a minha esposa, o seio dela produzia muito leite. E a Gigi não aguentava mamar tudo. Não sei se alguma mãe já passou por isso. E aí o peito dela começou a palavra eu acho que é essa, se tiver algum médico ou enfermeiro me corrige, empedrar. E aí o seio dela começou a empedrar, pastor Isaías. E aí ela começou a ficar com febre, começou a passar muito mal, porque a Gigi não aguentava mamar tudo e o leite ia ficando armazenado e ia empedrando. Aí eu peguei ela tarde da noite, levei ela no hospital. Quando eu cheguei no hospital, na emergência, ela foi atendida. E aí o médico diagnosticou rapidamente que era isso. E eu me recordo que o médico deu para nós uma receita e falou, vai resolver de hoje para amanhã, fiquem tranquilos. E aí ele me deu a receita e falou, só vocês usar essas aqui que está na receita, aplicar a receita, que vai dar tudo certo. Falei, maravilha. Mas aí quando eu ia levantando, porque foi tudo muito rápido, que eu olhei para a receita, virei a receita, desvirei a receita e não conseguia entender o que o médico tinha escrito. A letra estava complicada. E eu virei para ele e falei, doutor, o senhor me perdoa, mas eu não estou entendendo nada do que o senhor escreveu. Isso aqui é 1, isso aqui é 2, são 2 remédios. Aí o médico falou para mim, não são 2 remédios. O 1 é o remédio e falou o nome do remédio que ela teria que tomar. E o número 2, ele falou para a gente, é um paliativo. Você vai aplicar na sua esposa, ou ela mesma vai aplicar em si, uma compressa de água fria no seio, que a água fria vai impedir o leite de ir empedrando no seio dela. E estava muito tarde, e eu virei para ele e falei, doutor, se acontecer alguma coisa, eu não achar farmácia aberta, ou não achar esse remédio, eu posso apenas aplicar o paliativo, que é a compressa de água fria, para resolver o problema? E o médico falou para mim, não pode, porque a compressa de água fria é paliativo, ajuda, mas o que resolve de fato é o remédio.
E dali eu saí entendendo a diferença entre um paliativo e um remédio. E dali eu comecei a trazer isso para o mundo espiritual e discernir que o tanque é paliativo, que o pregador é paliativo, o cantor é paliativo. Quem resolve é o remédio, Jesus de Nazaré. Oh, glória ao nome do Senhor. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu não preciso saber o teu problema. Uma palavra que eu ministro daqui vai te ajudar. E o remédio que é Jesus vai entrar em ação e operar o milagre, porque é Ele que faz. Aleluia. Aí o homem diz: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. E a última constatação que eu faço da resposta dele, ele vai dizer assim: enquanto eu vou, repete comigo, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele tem um problema com isso aqui. Com o quê? Com o antes de mim. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não entro, porque toda vez que eu vou, vai alguém na frente. E eu só vou entrar se eu for o primeiro. Perceba isso na resposta desse homem. Bom, se eu sou esse paralítico aqui, do jeito que eu sou, entrou o primeiro, entrou o segundo, entrou o terceiro, eu me jogo nessa água de cabeça. Porque eu creio que quem faz milagre é Deus. Quem abençoa é Deus. Você consegue entender isso? Agora tem gente que não mergulha, porque ele diz: eu só mergulho se eu for o primeiro, eu só faço se eu for o primeiro. E ele tem um problema com a vida do outro, porque ele diz: alguém comprou e eu não, alguém desceu antes de mim, alguém formou antes de mim, alguém casou antes de mim. Enquanto você está preocupado com o outro que foi antes, que comprou antes, que fez antes, a tua vida não anda. Aprenda em nome de Jesus: o outro foi antes, mas eu vou também, porque o Deus que fez na vida do outro pode fazer na minha. Isso aqui ainda está naquilo de relacionamento. Sabe por quê? Porque às vezes o problema dele era o outro. Não tenho ninguém para me ajudar a entrar, e agora enquanto eu vou, desce outro. Que você saia daqui e a vida do outro não seja uma questão de empecilho para você. Irmão, que o outro está acertando ou errando, glória a Deus se acertou, vamos ajudar se errou, mas é a vida do outro. Eu não posso focar demais no outro ao ponto de eu me paralisar. Eu não posso olhar demais a vida do outro ao ponto de eu não fazer nada para minha mudar. Tem muita gente que a vida dele está parada porque ele olha demais a vida do outro, comenta demais a vida do outro, fala demais da vida do outro. Eu vim dizer para alguém: olha para a tua vida. Eu sabia que quase ninguém ia dar glória a Deus, mas eu preciso repetir essa palavra: olha mais para a tua vida. O apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha mais para a tua vida, se o outro foi ou não, isso não é problema seu. Faz a tua parte, mergulha você também. Eu não estou preocupado se alguém pregou em tal lugar e eu não. Eu não estou preocupado se alguém comprou algo e eu não. Por quê? Porque eu sei que Deus tem algo reservado para a minha vida. Tem algo para mim viver, o outro é para o outro. O que Ele tem para mim eu quero viver. Aí ele diz: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí diante dessa resposta, olha a réplica de Jesus para ele. Jesus pergunta: queres ficar são? Aí ele diz: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque lá na água. Aí a resposta de Jesus. Jesus olha para ele e diz: então, levanta, toma a tua cama e anda. Eu vou repetir isso, porque como diz um pregador amigo nosso, é forte. Levanta, toma a tua cama e anda.
Sabe o que é lindo aqui, irmãos? É que diante da resposta dele, eu não imaginaria que Jesus diria isso para ele, porque Jesus chega perto dele e diz assim: meu filho, você quer ficar curado? Daí ele começa a falar da vida, começa a falar dos problemas em tom de murmuração, até em tom de reclamação, mas Jesus é tão misericordioso e é tão maravilhoso, e eu aprendo algo tão especial com Deus com isso, que Jesus olha para ele e diz: meu filho, independente da resposta que você me deu, levanta, toma a tua cama e anda, aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Jesus trata com a gente assim. Jesus prefere que, como esse homem, a gente ponha para fora todos os nossos defeitos, as nossas falhas, para trabalhar e tratar esses defeitos, essas falhas. Jesus não quer que você esconda nada dele. Jesus perguntou a ele: quer ficar são? Aí ele falou o problema, falou o mal da vida dele, disse que ele não ia enquanto não tivesse alguém para ajudá-lo. Aí Jesus responde: levanta, toma a tua cama e anda. Sabe o que é isso? Eu tenho aprendido que Deus prefere uma dúvida sincera do que uma fé hipócrita. Deus prefere que você ponha para fora tudo que você tem dentro de você, ainda que sejam seus defeitos, ainda que sejam as suas falhas. Por quê, pregador? Porque é com isso que Deus vai trabalhar. Você se lembra do que ele disse ao apóstolo Paulo? Ele disse: Paulo, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia, não é na sua qualidade, é nas suas fraquezas e nos seus defeitos que Deus entra, trata e glorifica o nome dele. Bota para fora que ele vai trabalhar com isso. Aí Jesus olha para ele e diz: levanta, toma a tua cama e anda. Aí o texto diz que ele vai levantar, vai fazer exatamente o que Jesus falou para ele: tomar a cama e andar. Isso também é especial, porque Jesus não diz apenas para ele: levanta e anda. Jesus diz: levanta, toma a tua cama. E por que é que Jesus não diz só para ele: levanta e anda? Por algumas lições básicas. A primeira é que ele ia pegar aquela cama e ia sair andando. Quando ele começasse a pensar em se esquecer quem ele era e o que Jesus fez, ele ia olhar para a cama e ia lembrar de onde ele saiu. Tem muita gente que precisa carregar a cama, porque carregar a cama é o antídoto contra a soberba, contra o orgulho, contra o nariz em pé. Toma a tua cama e lembra de onde Deus te arrancou, e que o que você está vivendo hoje é graças à bondade e à misericórdia dEle. Toma a cama. Toma a cama. O milagre não acontece para você se achar o último biscoito do pacote, mas para você entender que você foi um pecador alcançado pela graça e pelo amor de Deus. Por que que Jesus manda ele levantar, tomar a cama e andar? Porque, segundo, numa cidade como Jerusalém, ele que foi posto ali em cima da cama, aquela cama seria muito da minha parte se eu tivesse a pretensão de dizer que ele estava há 38 anos em cima da mesma cama. Eu não sei se uma cama dura isso tudo, mas com certeza ele estava ali há muito tempo em cima dessa mesma cama. Talvez uma cama de madeira de lei duraria bastante tempo, mas não sei se 38 anos. Eu sei que ele estava já um certo tempo em cima desta cama. Por que que Jesus manda ele tomar a cama e andar? É para ele aprender a, no momento da bênção, não esquecer quem esteve com ele, ajudando ele no momento da luta e da prova. A gente tem um problema com isso, irmão, porque a gente é tentado a levantar, sair andando e deixar a cama que ajudou a gente por tanto tempo. Deus me trouxe aqui para te dizer: leva a tua cama e não abandona quem esteve contigo nos teus piores momentos. Eu vou repetir isso: não abandona quem foi auxílio para você nos teus piores momentos. Você andava a pé, essa pessoa está do seu lado, agora você escolhe o carro com o qual você quer vir. Você está pensando em abandonar a cama? Para com isso, senão você vai parar de andar. Leva a cama contigo. Quem passou a luta tem que desfrutar do momento da bênção também. E
terceiro motivo para a gente caminhar para encerrar. Ele toma a cama e anda, porque na cidade de Jerusalém, o texto encerra dizendo que era sábado. O texto encerra dizendo que era? O texto encerra dizendo que era? E numa cidade como Jerusalém, no sábado ninguém carregava nada, porque eles eram muito ortodoxos, eles guardavam o sábado. Era pecado, e um pecado passivo de apedrejamento, carregar algo no sábado. Mas numa cidade como Jerusalém, lotada, só ia ter um homem carregando algo. E o que ele ia despertar? Curiosidades e perguntas do tipo: por que você está carregando isso se hoje é sábado? E aí ele ia fazer o que fez no texto mais embaixo: porque Jesus me disse, levanta, toma a tua cama e anda. O que eu aprendo com isso aqui? Jesus não faz milagre na tua vida, não muda a tua história para você ser 007. Ele faz milagre na tua vida para outras pessoas saberem que Ele fez e que Ele é poderoso. Eu vou profetizar isso na sua vida hoje. Você vai viver um milagre, esse milagre não vai ficar em oculto. Você vai viver um milagre, todos vão saber que Ele fez milagre. Oh glória, depois que acontecer, não tenha vergonha de postar, de falar. Foi Jesus que fez, é para a glória dEle, é para outras vidas serem alcançadas. Carrega a cama. Ele levanta, toma a cama. O texto diz que ele vai partir. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Ele levanta, toma a cama e sai andando. Desperta um movimento e um monte de perguntas em Jerusalém. E a vida desse homem é transformada. E nunca mais ele vai ser a mesma pessoa. Nunca mais ele vai ser o mesmo homem. Eu quero caminhar para encerrar, mas eu vim dizer para alguém que está deitado: levanta. Toma a tua cama e anda em nome de Jesus. Levanta desse problema hoje. Levanta dessa impossibilidade hoje. Enxerga as possibilidades que Deus está criando em meio às impossibilidades que você está vivendo. Agarra essas possibilidades em meio às impossibilidades, porque tem milagre da parte de Deus e mudança para você. Em Jesus.